Bem-vindo de volta ao Apocalipse de Gelo. O frio lá fora já não é apenas clima, é juiz, carcereiro e carrasco. As ruas viraram túmulos. Os prédios, jaulas. E dentro dessas jaulas, as pessoas ainda fingem que são civilizadas, até o momento em que a sobrevivência começa a cheirar a comida. Neste episódio, a negociação finalmente acontece. Pelo menos, é assim que eles chamam. 5 prédios. Gente demais. Confiança demais. E a crença perigosa de que números ainda significam poder em um mundo onde a preparação decide quem vive. A tensão toma conta das ruas cobertas de neve. Sorrisos escondem cálculos. E um passo em falso pode transformar conversa em catástrofe. Por que no Apocalipse de Gelo, negociações não falham em silêncio? Elas falham com violência. Vamos voltar para a história. O tio Will está ao lado do garoto loiro, os dois de frente para uma multidão tão densa que parece que alguém tentou invocar coragem produzindo corpos em massa. O loiro estreita os olhos, analisando a multidão, e dá para ver literalmente o pensamento se formando em seu rosto. Isso não é negociação. É uma emboscada com um rótulo bonito. Ele murmura que essas pessoas não vieram conversar, vieram para um funeral, só não sabem ainda de quem. O tio Will franze a testa, eleva a voz e manda todo mundo parar de entrar em pânico, como se gritar calma alguma vez tivesse acalmado uma multidão faminta na história da humanidade. O garoto loiro rebate dizendo que são pessoas demais. E o tio Will responde com aquela confiança que só existe quando você está ao lado de alguém mais assustador do que todos os outros juntos. Ele diz para o garoto não se preocupar. O alvo deles não são eles, o alvo é Zan. Eles querem pressionar Zan a ceder durante a negociação. O que é até fofo, porque a única coisa para a qual estão pressionando Zan é passar de irritado para criativo. O tio Will lembra ao garoto loiro que Zan disse para não se preocupar, como se essa frase fosse encolher magicamente uma multidão. E diante deles estão 5 líderes de prédios diferentes, pessoas que vinham brincando de reino particular em seus apartamentos enquanto o mundo morria lá fora. Prédio 26, Huang Tianfan. Prédio 6, Zhang Yunian. Prédio 21, Wang Qian. Prédio 9, Shen Ling Yu. Prédio 18, Li Jian. Shen sorri como se estivesse numa reunião de negócios, e na cabeça dela, basicamente pensa, vamos ver como você sai dessa, Zan. Os outros líderes pensam o mesmo, só que com menos confiança e mais, é melhor atacar primeiro antes que nos ataquem. Wang Qian olha para a própria multidão e se gaba de que só os números já deveriam aterrorizar Zan. Tianfan faz uma piada dizendo que Zan provavelmente foi ao banheiro depois de ouvir isso, porque na cultura do apocalipse, humor é só crueldade com melhor time. Shen, ainda sorrindo, sugere que eles não tenham pressa. Só precisam conversar e ver qual decisão Zan vai tomar. Tianfa levanta um pedaço de pau como se estivesse fazendo teste para o papel de vilão aleatório número 3 e grita que estão esperando o protagonista aparecer para falar. O tio Will avança, ainda tentando conduzir isso como se fosse uma situação sob controle. Ele diz que Zan também está esperando, só não entende por que eles não subiram no grupo pequeno que haviam combinado. Li Jian responde calmamente que reunir todo mundo é mais prático, então decidiram fazer assim. Tradução: concordamos em negociar, mas trouxemos um exército porque somos covardes. O tio Will estende a mão e impõe a regra, apenas 5 podem entrar, e todos serão revistados. Shen cruza os braços, claramente irritada. Wang Qian praticamente ri da ousadia do tio Will. Na cabeça dele, o tio Will é o destemido, ou suicida, por fazer exigências cercado por corpos armados. E lá em cima, ouvindo tudo pelo telefone, Zé escuta cada palavra, cada voz, cada risada arrogante, cada olha quanta gente trouxemos. Ele não entra em pânico. Ele apenas se pergunta, em silêncio, se eles realmente acreditam que intimidação funciona com ele. Porque intimidação só funciona quando o alvo teme perder. Zan não teme perder. Zan teme inconveniência. Lá fora, os dois grupos se encaram, a tensão espessa o suficiente para ser mastigada.
Wang Qian levanta um bastão, gesticula para a multidão como se fosse prova de poder e basicamente exige saber se o tio Will não consegue ver que todos estão esperando. E por que eles estão se preocupando com algo assim? Não dá para perceber que eles são muito mais numerosos? Já poderiam simplesmente apagar eles se quisessem. O tio Will levanta a mão e pede que ele espere um momento. Eles ficam confusos, pensando, ué, vocês não estavam nos convidando agora há pouco? E esse momento, pertence a Zan. Por que Zan não está lá embaixo tremendo? Ele está deitado num pequeno morro, à distância perfeita, como um caçador que mediu o mundo e decidiu, sim. É aqui que você fica quando quer lembrar as pessoas de que números não importam quando o outro lado tem ferramentas. Ele assobia. Um som alto e cortante atravessa a neve como um sino de alerta. Cabeças se viram. A confusão se espalha. Pessoas murmuram. Olhos vasculham telhados, janelas, esquinas. Zan sorri. E então ele faz o que todo negociador razoável faz quando o outro lado chega com uma multidão. Ele diz, vamos começar isso com estilo. E joga uma granada. Ela descreve um arco pelo ar congelado, cai aos pés daqueles negociadores e, por um único instante, a mente de todos congela antes do corpo. Bocas se abrem. Gritos explodem. O pânico explode antes da granada, e a explosão responde à pergunta que todo mundo tinha: Zan veio para conversar? Não. A explosão abre uma cratera no chão, e uma lição na alma deles. Corpos voam. Gente cai. E a multidão que achava que estava segura por causa dos números lembra de uma verdade brutal: números são só um alvo maior. E geralmente é aqui que os sobreviventes fazem uma escolha. Você não fica parado assistindo, ou sinaliza que vai ficar, ou desaparece em silêncio quando a coisa fica feia. Então considere este o seu momento. Deixe o like para o algoritmo saber que você sobreviveu à explosão. E se inscreva, porque sair agora é exatamente como as pessoas perdem o próximo tiro, a próxima traição e o próximo corpo na neve. Zan não repete avisos. E este apocalipse também não. Enfim, de volta à história. O tio Will puxa o celular, mãos tremendo, a voz tentando ficar firme como se estabilidade fosse uma escolha. A voz de Zan sai no viva voz, calma, casual, como se ele tivesse jogado uma pedra num lago, e não uma granada numa multidão. Ele pergunta, quase entediado, se eles ainda têm algo a dizer. Olhando para o telefone, Wang Qian sorri e diz que vieram negociar, então isso não era necessário, enquanto o cérebro dele grita uma pergunta muito mais honesta: de onde esse cara tirou granadas e atiradores no apocalipse? Zan nem perde tempo com o teatro. Ele pergunta pelo telefone por que trouxeram tanta gente. Depois acrescenta que dispersou todos porque estavam atrapalhando. E então, como se nada tivesse acontecido, An entra no prédio, confere o horário e anuncia que já está quase 2:30. 5 minutos restantes. Lá embaixo, Shen levanta a mão como se estivesse na escola e grita que eles vieram estabelecer comunicação. Então vão subir imediatamente. Zan olha de 30 andares acima, como um deus encarando formigas discutindo as regras do universo. E diz onde está. Na cabeça dele, os cálculos começam. Quantas pessoas ele acabou de matar? Pelo menos 20. Não porque ele gosta do caos, mas porque ele gosta de controle. E caos é o que acontece quando as pessoas acham que podem ameaçar o único homem que se preparou. Ele não estava ali para desperdiçar munição em teatro. Se fosse atirar, seria por resultado. Afinal, ele ainda tem mais 20 caixas de suprimentos. Tranquilo. Dentro, a verdadeira negociação começa. Zan se senta à mesa, 5 líderes de prédios à sua frente. Ele sorri, devagar, e diz que finalmente apareceram. Li Jian responde com uma empolgação estranha, chamando aquilo de representação, como se estivesse num clube de debates, e não diante de um homem que acabou de abrir uma cratera na rua. Eles começam a listar o óbvio: recursos são escassos, pessoas estão doentes, pessoas estão morrendo, o frio já matou alguns, e se isso continuar, todos vão colapsar.
Eles imploram para Zan entender e fornecer suprimentos para todos. Zan escuta em silêncio, do jeito que um lobo escuta ovelhas explicando por que o lobo deveria virar vegetariano. Então, sem aviso, ele coloca uma arma sobre a mesa. Reação instantânea. Cadeiras arrastam. Corpos se levantam. Vozes gritam. Alguém solta que mesmo que ele os mate, outros virão. Zan sorri, como se eles tivessem acabado de provar o ponto dele, e pergunta por que estão nervosos. Diz que a arma só estava deixando ele desconfortável, então colocou de lado. Depois, porque o universo ama ironia, ele pega a arma de novo. E com esse pequeno movimento, a coragem da sala desmorona. Ele manda todos se sentarem e continuarem a discussão. Fecha os olhos por um momento, como se estivesse tentando invocar paciência de um lugar dentro dele que morreu semanas atrás. Então começa a expor a realidade. Primeiro, ele não está satisfeito com pedidos irracionais. Não pode alimentar um quarteirão inteiro com seus recursos. Isso é um apocalipse, não um domingo de manhã. Depois ele sorri e diz que achava que os líderes dos prédios eram pessoas inteligentes, não inúteis. Eles deveriam resolver as coisas sozinhos. E não esperar caridade dos outros. Se forem realmente tão capazes quanto dizem. Os líderes ficam sem palavras. Então ele apoia a mão na mesa e diz que os termos serão simples. Aceitam, ou guerra? Zan levanta um dedo. Primeira condição, ele vai compartilhar suprimentos, mas apenas em quantidades razoáveis. Ele não se importa com como eles vão dividir isso dentro dos prédios, porque é inteligente o suficiente para saber que, se ele fizer a divisão, vira o vilão da história de todo mundo. Se eles dividirem, eles viram os vilões, e Zan vira o fornecedor misterioso do andar de cima. Ele abre as mãos e diz que pode fornecer comida diariamente para, no máximo, 300 pessoas. E ali mesmo, Shen explode, porque a arrogância é sempre a última a morrer. Ela mostra os dentes e solta que é pouco demais. O prédio dela tem 76 sobreviventes e 20 funcionários da empresa. E isso não seria suficiente. Os olhos de Zan cortam a tela como uma lâmina. Ele pergunta se então é isso para a discussão. Alguém tenta repreendê-lo por apressar as coisas. Tianfan se inclina, dizendo que podem discutir de novo. Wang Qian reclama que não é suficiente e pergunta como vão explicar isso aos outros. Zan puxa a arma para mais perto, nem como ameaça, apenas lembrando, e pergunta se eles realmente acham que alimentar 300 pessoas todos os dias é fácil. Li Jian tenta acalmar a situação, sugerindo que discutam outras condições primeiro. Zan muda de postura como um homem que é dono da sala. Ele até coloca o pé em cima da mesa, porque sutileza é para quem teme consequências. Ele diz que, se querem desenvolvimento estável, precisam de um plano. Não podem sobreviver só saqueando, porque ninguém sabe quando a próxima nevasca vai enterrar o mundo ainda mais fundo. E então Zan faz algo tão absurdo que quase soa como piada. Ele despeja sementes sobre a mesa. Diz que eles precisam trabalhar. Precisam plantar grãos. E sim, num apocalipse de gelo, todos os líderes encaram ele como se tivesse sugerido ir ao supermercado montados em dinossauros. Tianfa argumenta na hora que nada cresce nesse frio. Zan sorri, porque adora quando as pessoas anunciam o óbvio como se fosse um grande argumento. Ele diz que suprimentos e combustível vão acabar em breve. Então não há escolha. Aponta para fora e lembra que tudo está enterrado. O subterrâneo é o único futuro possível. Depois aponta para eles e diz que tem uma chance, mas só se enviarem trabalhadores todos os dias para que ele veja progresso. Se ele ficar satisfeito, fornecerá os materiais necessários. E ali mesmo, a negociação deixa de ser sobre moralidade, e vira o que sempre foi, vício. Porque no momento em que Zan menciona cigarros, bebidas, roupas e remédios, esses representantes orgulhosos se transformam instantaneamente de guerreiros em cachorrinhos famintos. Os favoritos de Zan. Pessoas desesperadas. Não importa se você é um representante, uma mãe ou um saqueador. Quando está desesperado, você é utilizável.
2 deles caem na armadilha rapidamente. Um estende a mão e implora por cigarros, admitindo que não fuma há meio mês e está enlouquecendo. Zan entrega um maço. Eles pegam 2 de uma vez como guaxinins roubando pão, pedem fogo e começam a fumar com uma alegria que beira a adoração. Zan observa eles puxarem a fumaça como se estivessem sugando a vida de volta para os pulmões. Então, enquanto ainda tremem de alívio, ele pergunta se concordam com os termos. Ligian levanta a mão para discordar, mas os outros o cortam, concordando imediatamente. Um deles ainda tenta negociar 2 maços por dia. Zan corta na hora. 1 maço por dia. Nada mais. Ele cruza os braços e declara que chegaram a um acordo. E os líderes, de alguma forma, parecem chocados. Entraram ali para se exibir, mostrar poder. Mas saíram concordando com tudo que Zan disse. De repente, Wang Qian fica boquiaberto e grita para que simplesmente façam o que Zan mandou. Ligia ajeita os óculos, tentando recuperar dignidade ao dizer que é demais, mas Tianfa manda parar de perder tempo. Eles continuam fumando, murmurando que os desejos de Zan devem ser considerados. E Lijian, observando eles se humilharem por nicotina, pensa em como aquilo é patético, e como está prolongando suas vidas miseráveis. E o Nian tenta ser o último adulto da sala e diz que não podem tratar isso com tanta leveza. Wang Qian responde que os 5 concordaram em decidir, e como são os líderes, o que os moradores têm a dizer? Nada. Eles fazem as regras. Além disso, deveriam se entender nesses tempos difíceis. Então Zan Yi não é irracional. Enquanto isso, Zan se levanta e olha pela janela. Lá embaixo, vê um túnel se abrindo na neve. Então se vira, aponta a arma para eles e pergunta como ousaram mandar pessoas para atacá-lo. Um homem abre os braços e pergunta se eles não estariam apostando a própria vida. Nesse momento, Lijian grita, todo mundo lá embaixo começou a se mover. Zan manda todos se esconderem. O tio Will e os outros entram e os empurram para baixo, lembrando fisicamente esses líderes de que o prédio de Zan não é uma democracia. É uma fortaleza. E então Zan leva isso de ameaça para demonstração. Ele segura um rifle de precisão, olha pela mira e escolhe não agir impulsivamente, porque não está em pânico. Ele está compondo. Ele mira em um homem caminhando lá embaixo. Um tiro. Cabeça destruída. Antes que alguém consiga processar isso, ele atira de novo. Segundo tiro na cabeça. O sangue mancha a neve. A multidão entra em pânico e se dispersa como insetos diante do fogo. Mas Zan não para por aí. Ele continua olhando pela mira, atira novamente e derruba mais pessoas enquanto correm direções diferentes. Mesmo fim. Dentro, os líderes permanecem sentados à mesa ouvindo gritos que soam como o próprio Apocalipse implorando para ser ignorado. Zan se vira e pergunta se eles já pensaram melhor. Vendo como o povo dele se voltou contra eles no instante em que saíram, ele tinha certeza de que concordariam. 2 mãos se levantam imediatamente. Depois mais 3. Até Lijian fecha os olhos e levanta a mão. Todos concordam. Zan sorri e diz que começam hoje. Amanhã, ele dirá quando podem vir buscar os suprimentos. Ele apoia a mão no ombro de Lijian e o elogia, dizendo que ficará de olho neles, então nada de joguinhos. Os líderes vão embora. E Zan fica na saída com seus moradores, que o encaram como se ele tivesse feito magia. Eles ficaram impressionados com o que ele fez com o rifle, ele espantou todo mundo de uma vez. E essa é a coisa mais engraçada da moral do Apocalipse. Todo mundo odeia a violência, até o momento em que a violência os mantém vivos. Zan explica o acordo, ele fornecerá comida para 300 pessoas, e em troca, aquelas comunidades trabalharão. Vão cultivar terra para colheitas futuras. Os homens atrás dele trocam olhares, se perguntando se alimentar 300 pessoas é sequer possível. Zan se vira e pergunta se eles preferem lutar contra milhares de homens famintos se a negociação falhar. Então ele age como um salvador do povo e diz que não se importa, mas não tem certeza se eles sobreviveriam. Mas eles, Zan, encontrará comida e suprimentos para eles. Não deixará ninguém morrer de fome.
É aí que as pessoas de Zan começam a chorar, elogiá-lo, jurando apoiar todas as decisões que ele tomar de agora em diante. Zan sorri, porque admiração é apenas obediência com uma embalagem mais bonita. Então ele olha para o tio Will e pergunta por que ele parece preocupado. O tio Will força um sorriso e diz que o dia foi estranho. Não é o estilo de Zan. Zan o leva de lado e diz que cooperar com os líderes foi a decisão correta. Então admite a verdade, o plano original era prender os líderes. Matá-los. Deixar o povo entrar em caos. Derrotá-los facilmente. Mas só 5 vieram. Matá-los não resolveria nada. Melhor comprometer agora, e atacar depois, quando valer a pena. O tio Will admite que não entende Zan. Mas ele admite que ele está certo. Zan explica que a comida é limitada. Se o próprio Zan fizer a distribuição, isso vira um problema. Então ele vai deixar os líderes fazerem isso. Eles olham pela janela para os corpos lá embaixo, e o tio Will diz que foi uma jogada genial. Zan diz que está confiante porque tem suprimentos suficientes. Eles não têm comida, não têm roupas quentes e não têm poder de fogo. Então Zan faz uma comparação tão brutal que parece stand-up no meio da tragédia. Até um campeão mundial, depois de 30 dias passando fome, perderia para ele no ringue. O tio Will finalmente entende, 30 dias de fome transformam qualquer um numa casca vazia. Zan cruza os braços e pergunta como um bando de quase mortos poderia derrotá-lo. Ele olha para os prédios ao redor e diz que, como esperado, alguns pelo menos têm um cérebro funcionando. Shen e Jian perceberam o plano dele, mas como os outros aceitaram, eles não podiam ficar de fora. Isso significaria que os próprios aliados deles poderiam se voltar contra eles por dentro. E isso leva à destruição. Então outros também vão querer um preço. Mas eles não vão se apressar agora, vão esperar como imperadores antigos. O tio Will concorda. Nada de decisões impulsivas. Mas no rosto dele está estampado, ele não faz a menor ideia do que Zan está falando. Então o tio Will pergunta qual é o sentido de plantar nesse frio. Zan responde com uma honestidade brutal, plantar é inútil. Isso só serve para esgotá-los enquanto ele relaxa. O tio Will jura obedecer às ordens de Zan. Porque a vida da família dele depende totalmente disso. Zan manda ele manter o plano em segredo e seguir tudo. E quando Zan se afasta, um pensamento se instala na mente dele como geada. O perigo real não está só lá fora. Há inimigos dentro do próprio prédio também. Então ele volta para casa. Doutora Ju o recebe com um sorriso, o abraça e pergunta como foi a negociação. Zan a ergue no ar, pede para ela ficar em casa pelos próximos dias e promete que os problemas deles vão acabar em breve. Porque Zan não quer apenas sobreviver à tempestade. Ele quer purificar o prédio. No dia seguinte, trabalhadores se reúnem do lado de fora com paz. Eles falam em trabalhar duro porque, quanto mais trabalham, mais vão receber. Um velho declara que dias felizes estão chegando, porque eles alcançaram um acordo pacífico. 2 líderes ficam de lado fumando, porque, claro que ficam. Zan atravessa os montes de neve em direção a eles, tão calmo que a cena inteira quase parece normal. Eles perguntam se ele vai buscar suprimentos. Zan sorri e diz que vai trazer tudo pessoalmente, ele tem uma moto de neve. Ele acena e diz para eles não relaxarem. Vai verificar o progresso quando voltar. Então Wang Qian se vira e diz que procurou em todo lugar, mas não conseguiu encontrar a moto de neve. Onde diabos estava aquela coisa? E enquanto as pessoas ainda acreditam que isso é uma era de cooperação, An já está preparando o próximo capítulo. Ele quebra a janela de uma clínica veterinária. Depois entra e caminha por um cômodo escuro até encontrar o que queria, um frasco azul. Incolor. Inodoro. Um veneno. Perfeito. Ele guarda as coisas como se estivesse enchendo um inventário de videogame, pensando que mesmo que não mate na hora, vai destruir os órgãos por dentro. Sem tratamento, a morte só vira uma espera. Então Zan monta na moto de neve e começa a pensar no tempo. Cerca de 15 minutos para o remédio começar a agir. Então ele precisa baixar a guarda deles.
garantir que eles comam. Ele segue pela escuridão e pela nevasca, pensando que eles devem estar exaustos, sem roupas e sem comida, e que ele esperou por esse momento. Porque a comida prometida depois de um dia pesado ainda não chegou, e o desespero faz as pessoas engolirem qualquer coisa. Zan volta com 3 sacolas grandes. Os moradores o cercam, chocados, perguntando onde ele encontrou tanta comida. Zan diz que foi um pouco mais longe do que o normal. Eles avisam que é arriscado. Ele sai todos os dias só para encontrar comida para eles. Que herói! Então Zan grita para as pessoas subirem uma por uma. Ele joga sacolas aos pés delas, manda não aglomerarem, ergue a arma como um padre erguendo um símbolo sagrado e declara que um futuro brilhante os espera. Os moradores sorriem, dizendo que dias bons estão chegando. Zan bate palmas e diz que o trabalho continua amanhã. Eles vão embora aliviados, achando que finalmente vão dormir de barriga cheia. Zan observa todos irem embora com o sorriso de um homem que acabou de servir a última refeição de alguém. Mais tarde, Ju diz para ele tomar banho e dormir. Zan se lava, pensando que não pode durar muito mais. Ele planeja se livrar deles, depois escapar, e começar um novo capítulo. Enquanto isso, em outro apartamento, o pessoal de Wang Qian entra com pão e cigarros. Eles ficam eufóricos. Wang Qian olha para os cigarros como se aquilo fosse oxigênio, mas então ele hesita. Ele costuma precisar de um maço por dia, e dividir significa sofrer depois. Um segundo depois, todos os olhos deles ficam vermelhos e eles imploram por pelo menos um, agindo como se fossem sufocar sem isso. Então ele dá um cigarro para cada um, lembrando que arriscou a vida, porque cigarro agora é raro. Eles fumam. Wang Qian diz que só vai compartilhar se eles prometerem trabalhar duro para ele depois. Então eles dividem os suprimentos e começam a comer. Wang Qian, parado perto da janela, pensa que talvez Zan tenha envenenado a comida. Mas decide não contar aos outros. Deixa eles continuarem trabalhando duro. Em outro lugar, um homem diz à esposa que não precisam se preocupar. Se trabalharem duro, sempre terão comida. A esposa diz que eles vão sobreviver, chama isso de bênção do céu, achando que o frio e os assassinatos estão acabando. Enquanto isso, lá fora, há um buraco enorme no meio da rua. O trabalho de hoje. Esse otimismo dura exatamente até a realidade tossir na cara deles. No dia seguinte, Zan sai do banho e ouve gritos vindos da rua. Ele olha pela janela, se perguntando se o processo começou. As pessoas discutem sobre as condições de trabalho e a falta de pagamento. Ju pergunta sobre o barulho. Zan diz que aquilo não deveria incomodar eles. Lá fora, as pessoas continuam trabalhando duro, e quanto mais elas trabalham, mais rápido Zan percebe que o plano está funcionando. Ele avisa o tio Will que outros grupos estão sem comida e que ele deve tomar cuidado. O tio Will diz que sabe manter discrição. Então Zan sobe na moto de neve e atravessa de novo a nevasca pesada. Mais tarde, ele entrega comida para um vizinho agradecido, que diz que ontem comeram tanto que chegaram a chorar. As sobrancelhas de Zan se contraem, porque isso significa que eles comeram tudo. Ele sorri ainda mais. Ele diz que às vezes eles podem vir até ele pedir comida, e na cabeça dele ele completa o verdadeiro final: vocês vão ter o mesmo destino de qualquer forma. A tempestade continua. Alguém grita que eles estão mentindo e manda os outros agarrarem eles. Então o prédio explode. Pessoas começam a ser jogadas das varandas, uma após a outra. Um homem grita que a família inteira dele foi morta e exige saber como ousaram mentir. Dentro, Zan está deitado na cama segurando uma metralhadora, contando balas, ansioso pelo amanhã. Porque amanhã é quando o prédio finalmente vira aquilo que sempre vira sob pressão, um matadouro. No dia seguinte, Nan lidera um grupo de moradores até a rua. Corpos estão espalhados na neve. Alguns não morreram na queda imediatamente, os ferimentos os deixaram incapazes de se mover, e o frio terminou o trabalho. Zan vê marcas de sangue nas varandas e entende que a noite foi brutal. O tio Will se aproxima e pergunta se eles vão continuar o trabalho. Zan pergunta por que não continuariam. Zan aponta para um cadáver congelado e diz que eles também podem acabar assim.
Um homem de óculos promete trabalhar imediatamente. Eles descem para dentro do buraco. O tio Will percebe que outros grupos não vieram limpar a neve e se pergunta se deveria mandar eles saírem de lá. Zan diz que eles provavelmente estão ocupados. E quando o tio Will hesita, ainda tentando entender a escala da violência, An explica o que aconteceu. A noite passada foi o início do choque entre os poderosos e os moradores comuns. As pessoas vão morrer de qualquer jeito se a distribuição de suprimentos não for resolvida. Zan dá um meio sorriso e diz que muitos podem morrer em uma única noite. O tio Will percebe que Zan está resolvendo dois problemas ao mesmo tempo. Zan sobe na moto de neve e diz que isso não tem nada a ver com eles. Que eles se virem. Então aparece uma mensagem no chat dos líderes. Zan escreve que não vai fornecer comida nem cigarros se não vir resultados. No dia seguinte, Zan observa as pessoas limpando neve e nota que há 1/3 a menos delas. Ele fica satisfeito. O tio Will franze a testa e pergunta por que as pessoas não resistiram. Zan explica que menos gente significa menos gente atrapalhando também. Por que reclamariam? Shen aparece de novo, pedindo para ele parar. Ela quer discutir cooperação novamente. Zan pergunta o que ainda há para discutir. Shen argumenta que, se isso continuar, tudo vai colapsar. Eles podem ser roubados. As vítimas vão se levantar. Zan diz que não se importa, porque, na cabeça dele, ele quer ver o colapso chegar logo. Então Shen apresenta a ideia de reino, expandir territórios, criar uma nova ordem, fazer de Zan o rei. Zan sorri satisfeito. Como se ela tivesse oferecido sobremesa. Ele pergunta se ela realmente acha isso. Shen diz que é o único jeito de manter o status deles. Zan lembra que ela traiu muita gente para o lado dela, pessoas que já perderam seus amados agora. Ele estreita os olhos e diz que ele também poderia virar um deles. Então ele a joga na neve e grita que não vai virar mais um dos mortos dela. Shen implora. Promete fazer qualquer coisa. Zan vai embora. E enquanto esse teatro político acontece, Zan percebe algo estranho. As pessoas do prédio 18 ainda estão trabalhando direito. Nenhuma baixa ainda. Li Jian parece surpreso e pergunta por que Zan está ali. Zan pergunta como ele conseguiu. Ele acrescenta que, fora o prédio dele, todos os outros entraram em caos, se eliminando. Então como ele manteve a ordem? Que tipo de tática secreta escondida ele usou? Li Jian explica que imediatamente informou todos sobre o resultado da negociação e distribuiu a comida de forma igual, mesmo sendo pouca. Ninguém entra em pânico porque ninguém se sente escolhido como alvo. Zan chama isso de uma ideia idiota tentando parecer inteligente. No final, eles vão morrer de fome do mesmo jeito. Quando ele se vira para ir embora, Li Jian pede ajuda. Zan pede desculpas e diz que não pode. Então ele encara Li Jian e diz que, com o talento dele, deveria ter criado um grupo dos mais capazes para sobreviver. Mas em vez disso, está brincando desse jogo de eu tenho moral, um jogo que, no fim, vai levar todos eles à morte. A incapacidade dele de tomar decisões difíceis, a vontade de querer mais, o egoísmo, vai ser o fim dele e do povo dele. E isso por si só deveria ser crime, mandar todo mundo para a morte sabendo disso. Li Jian finalmente admite que ele sabe. Mas o que ele pode fazer? Zan apenas o deixa ali e sobe para falar com Tianfan e Wang Qian. Wang Qian pergunta se Zan vai sair em mais uma aventura. Zan diz que mais tarde vai procurar cigarros e álcool. Os líderes o elogiam, prometem lealdade. Zan passa os braços pelos ombros deles e os chama de irmãos, prometendo resolver qualquer problema. Enquanto isso, a sombra de Zan explica tudo o que precisamos saber sobre o que está acontecendo na cabeça dele. Mais tarde, Zan distribui comida de novo. Alguém se aproxima e pede cigarros também. Uma multidão se junta, dizendo que o salvador deles não deveria ter favoritos, que eles só precisam de um maço por dia. Zan levanta as mãos e promete tentar amanhã. Eles vão embora tristes. O loiro cerra o punho e pergunta se Zan não está sendo bondoso demais. Zan diz que as exigências não passam do limite. Eles querem justiça. Os trabalhadores reclamam que outros ganham privilégios, enquanto eles não ganham nada.
O ciúme se instala no prédio. Mais tarde, Zan fica deitado no sofá e percebe que o momento está chegando. Ele se lembra de que as mortes por conflito interno chegaram a 400. Ele decide que não pode esperar mais para eles baixarem ainda mais a guarda. Amanhã é hora de começar o plano. Naquela noite, a luz da lua bate nas prateleiras do mercado. Zan joga pães no chão, pega uma máscara de gás e pensa que a última refeição deles vai ser satisfatória. Então ele despeja veneno de rato, preparando um serviço de primeira. Ele acende um cigarro e percebe que as coisas estão indo lisas demais. Ele não sabe se é paranoia, ou se existe um rato lá dentro. Mas ele não pode parar. Ele precisa de segurança. Ele declara que eles não são nada comparados à força de verdade. Mais tarde naquele dia, lá fora, a nevasca continua. Um grupo de moradores se aproxima. Zan manda eles esperarem ali. Então chama os moradores do prédio, entrega uma sacola de papel, com um sorriso torto, dizendo que o sucesso está perto. As pessoas fazem fila para comprar mantimentos. Zan chama os moradores do prédio 21, agacha, abre a sacola. E de repente, Wang Qi aponta uma arma para ele. A boca de Zan se abre, em choque. O tempo desacelera, não porque a história quer drama, mas porque traição sempre acerta como um soco que você não viu chegando. Alguém se joga na frente para proteger Zan dos tiros. Era o tio Will. Ele cai, e Zan o segura enquanto ele desaba. Ele grita, tio. Por um segundo, a neve continuou caindo como se nada tivesse acontecido. Todo mundo se aproxima, para terminar o serviço. Por um segundo, a mente de Zan tenta negar o que os olhos estão vendo. Tio Will, o escudo dele, o organizador, o único homem ainda tentando manter um pouco de humanidade viva, acabou de levar a bala que era para ele. Um desgraçado balança um bastão. Esse movimento estoura alguma coisa dentro de Zan. Ele puxa uma metralhadora, e a decisão é instantânea. A culpa foi dele, e ele não vai cometer mais erros. Os olhos do loiro se arregalam, porque ele sabe como sem erros se parece. Zan abre fogo e grita que eles vão morrer todos. A multidão recebe as balas. Corpos caem na neve. Alguém tenta correr, gritando, perguntando de onde Zan tirou aquela arma. Uma bala acerta a nuca dele no meio da pergunta. Ele cai. Zan arremessa o rifle. Mas não para por aí. Ele termina com pistolas nas mãos, a voz tremendo enquanto agradece ao tio Will por ter salvado ele e promete vingança. Wang Qian grita que não foi culpa deles. Tianfan jura que não foram eles. As desculpas saem em cascata, como se isso pudesse reconstruir os mortos. Os olhos de Zan se arregalam, insanos, e ele diz que não se importa. Shen cobre o rosto, jurando que não sabia. Então junta as mãos e diz que precisa sobreviver pela filha. Zan olha para ela. Por um segundo minúsculo, a misericórdia tenta respirar. Então ele atira na cabeça dela. Ele abaixa a arma, pede perdão e diz que não pode deixar isso acontecer de novo. Atrás dele há uma pilha de corpos. E dentro daquele silêncio, pesado, final, Zan ouve um suspiro. Ele se vira, se agacha ao lado do tio Will e continua perguntando se ele está vivo, e o episódio termina bem aqui. Na próxima vez em Plotoria, o eco do tiro some, e o tio Will não se mexe. Ele vai sobreviver? Ou Zan acabou de perder o único homem que se colocou na frente da bala destinada a ele? Se o tio Will se foi, o equilíbrio dentro do prédio 25 se despedaça. E se ele sobreviver, qual vai ser o preço dessa lealdade? De um jeito ou de outro, a limpeza começa agora. Até a próxima. E lembre-se, no apocalipse de gelo, o momento mais perigoso não é o ataque, é o que acontece depois que o gatilho é puxado.